Leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, cada um nos considere como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por alguma instância humana. Nem eu me julgo a mim mesmo. Mesmo que eu não tenha consciência de culpa alguma, isso não quer dizer que eu deva ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. No 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconidite, e Lisânias, e tetrarca de Abilene, sob o sumo sacerdócio de Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as vias tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e todos verão a salvação que vem de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Caros fiéis, chegamos ao 4º e último domingo do Advento, e dentro de 5 dias será a grande solenidade do Natal de Nosso Senhor. O Advento é um tempo de preparação, como a Quaresma. Mas, enquanto a Quaresma parece passar mais lentamente, o Advento, pelo contrário, parece passar depressa. Isso não se deve apenas ao tempo de duração, porque, de fato, a Quaresma é objetivamente mais longa que o Advento. Na verdade, o que reforça essa percepção de um tempo que parece não passar é a contrição quaresmal, que torna esse tempo litúrgico mais árduo para a nossa vida espiritual. Então, por mais que o Advento seja um tempo de preparação, ou seja, um tempo de penitência como a Quaresma, o que alivia a penitência do Advento e diferencia esse tempo do tempo quaresmal são os sentimentos de alegria e de esperança pela vinda do Messias. Esses sentimentos de alegria e de esperança que caracterizam tão bem o Advento e que aliviam a aridez da penitência, muitas vezes servem de pretexto e desculpa para que não haja nenhuma ou quase nenhuma penitência durante um tempo que deveria ser de preparação. E quando chegamos ao 4º domingo do Advento, talvez a nossa consciência nos acuse de que nos preparamos pouco
ou que nos preparamos mal para a grande graça da Natividade. Mas o Natal, caros fiéis, o Natal não é apenas a memória, a lembrança do nascimento de Jesus Cristo. De forma alguma. O Natal não é apenas uma memória, uma lembrança de um evento passado. Como a Igreja é a tesoureira dos méritos de Nosso Senhor, então ela dispõe, ela aplica esses méritos ao longo do ano para configurar-nos, para associar-nos a cada mistério da vida de Jesus Cristo, a fim de atingirmos, como diz São Paulo, o estado do homem perfeito, segundo a estatura própria da plenitude de Cristo. Portanto, a liturgia não faz uma simples memória de eventos passados. Ela atualiza de fato aquele mistério celebrado, na medida em que aplica em nossas almas os méritos de Nosso Senhor, na medida em que nos associa ao mistério celebrado. Isso quer dizer que o Natal é sim o nascimento de Jesus Cristo, mas um nascimento místico, o nascimento de Nosso Senhor em nossas almas. No Natal, caros fiéis, a manjedoura é a nossa alma. No Natal, nós seremos associados aos sentimentos, aos afetos, às virtudes que Jesus Cristo manifestou pelo mistério da Santa Infância, especialmente a virtude da humildade. É certo que Jesus Cristo manifestou a humildade ao longo de toda a sua vida terrena, desde o primeiro instante da encarnação. Porém, isso não impede que o mistério da Santa Infância seja um modo particular de manifestar essa virtude. Por causa da extrema dependência que Jesus Cristo exerceu enquanto criança, sob os cuidados da Santíssima Virgem. Ele, a sabedoria eterna e incriada, dependente de uma criatura, a ponto de fazer-se frágil como um feto no ventre da Virgem Maria e frágil como um bebê sob os seus cuidados durante a sua santa infância. Assim sendo, em todos os ínfimos detalhes desse mistério, o Verbo encarnado não apenas nos alcança a graça de exercermos a humildade pelos méritos da sua santa infância. Mais do que isso, a sua santa infância é para nós o motivo supremo de praticarmos a humildade. Ele mesmo é o nosso modelo, a regra da nossa humildade, bem como das demais virtudes. Essa graça do Natal, esse nascimento místico de Jesus Cristo em nossas almas, enfim, essa nova infusão da graça e da caridade em nossos corações é uma graça tão abundante que, como ensina a própria liturgia do Advento, citando um trecho do profeta Isaías, no dia da vinda de Nosso Senhor, diz o profeta, a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais como a luz de 7 dias. Portanto, caros fiéis, a graça do Natal é uma das maiores graças
que a Igreja nos comunica ao longo do ano litúrgico. É uma luz fulgurante que ilumina a nossa inteligência e a convence a respeito do amor extremo de Deus para conosco. Como lemos no Evangelho, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é impossível que nós sejamos iluminados por essa luz fulgurante do Natal, sem que esse clarão da graça nos revele também a nossa profunda, radical e extrema miséria. Seja a nossa miséria moral, por causa dos nossos pecados, seja a miséria da nossa condição humana, porque sem Deus nós não somos absolutamente nada. Em outras palavras, a graça do Natal é uma luz fulgurante que, quanto mais nos ilumina a respeito do amor de Deus para conosco, mais nos faz perceber o quanto nós somos miseráveis. Porque mesmo tão necessitados de Deus, nós desprezamos e recusamos o seu amor misericordioso a cada vez que pecamos. Por isso, ouvimos na epístola da missa: o Senhor porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ou seja, a luz fulgurante do Natal abrirá os nossos pobres olhos da cegueira do orgulho e das trevas do pecado. Então, qual seria finalmente o motivo para a Igreja ter instituído o tempo do Advento, caros fiéis? O motivo não poderia ser outro senão para preparar-nos a essa grande graça, a essa luz fulgurante do Natal, que é o nascimento místico de Jesus Cristo em nossas almas. É o que ouvimos no gradual da missa de hoje. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Eis aqui a preparação do tempo do Advento. Isso quer dizer, então, que a preparação do Advento nada mais é do que uma renovação do desejo de santidade. Nós vemos em inúmeras imagens quantos santos conversaram com o menino Jesus, como Santo Antônio de Lisboa, Santa Rosa de Lima, Santo Stanislau Kostka. E por mais que nós não tenhamos recebido essa graça mística, saibamos, porém, que pelo progresso da virtude e da caridade, nós nos tornamos amigos íntimos do menino Jesus, tanto quanto os santos. E isso é o mais sublime do que uma graça mística, uma graça extraordinária. Até aqui já sabemos que a luz fulgurante do Natal nos iluminará a respeito do amor extremo de Deus para conosco, assim como da nossa extrema necessidade desse amor misericordioso, porque somos miseráveis. Além disso, sabemos que o tempo do Advento é um tempo para se procurar nosso Senhor, ou seja, para se renovar o desejo de santidade, o desejo de uma amizade mais íntima com o coração de Jesus.
Mas o que ainda nos falta perceber, caros fiéis, é que ninguém procura nosso Senhor, ninguém se aproxima do seu divino coração sem, ao mesmo tempo, afastar-se do mundo. Porque não é possível dividir o nosso coração. Quanto mais nos aproximamos de nosso Senhor, mais afastamos o nosso afeto da vaidade do mundo. Essa lei fundamental da vida interior é o que dá sentido ao Evangelho da Missa. Porque depois de São Lucas ter enunciado todas as autoridades políticas do tempo de Jesus Cristo, ele acrescenta: veio a palavra do Senhor no deserto a João. Ou seja, a palavra de Deus não veio para nenhum daqueles chefes de Israel. Veio para São João Batista, que até então não tinha importância nenhuma aos olhos daquela sociedade. Isso quer dizer que São João Batista no deserto é uma imagem da nossa vida interior, que também é um deserto, na medida em que não podemos conciliar a vida de oração com uma excessiva e desnecessária frequentação do mundo. Quando nosso Senhor diz, no Sermão da Montanha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, Santo Agostinho interpreta que fechar a porta significa resistir às seduções dos sentidos, enquanto que entrar no quarto significa entrar em nosso coração. Porque assim como o quarto é a peça mais íntima de uma casa, do mesmo modo, o coração guarda o que temos de mais secreto em nós, que são nossos pensamentos e afetos. Portanto, caros fiéis, se a Igreja nos dá o Advento como um tempo de preparação, de renovação do desejo de santidade, nós não podemos nos preparar bem e renovar esse desejo pela santidade sem examinar a nossa consciência a respeito do recolhimento. Porque a fuga da frequentação excessiva e desnecessária do mundo é a condição fundamental para a vida de oração. E aqui encontramos a maior dificuldade da nossa sociedade. Se observarmos atentamente, caros fiéis, a nossa sociedade é estruturada justamente para que não tenhamos recolhimento. Se estamos em casa, na rua, fazendo compras, no trabalho, enfim, onde quer que estejamos, nós somos solicitados constantemente pela publicidade, pela música ambiente e, sobretudo, pela impureza crescente da nossa época. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que odeia o silêncio, que odeia o recolhimento. E por mais que digamos em alto e bom som que somos católicos tradicionais, nós também temos um aparelho que carregamos conosco noite e dia, e pelo qual o espírito do mundo vem até nós, sem que nós tenhamos que frequentar o mundo. Trata-se do celular.
Infelizmente, nós somos obrigados a examinar esse ponto com regularidade, porque o uso desordenado do celular, ou mais especificamente das redes sociais, mas também da internet como um todo, enfim, o uso desordenado do celular é um dos maiores obstáculos para a nossa santificação, porque se opõe diametralmente ao recolhimento. Afinal, caros fiéis, as redes sociais, mas também a internet como um todo, são uma das maiores causas do fracasso da nossa vida de oração, porque consome o tempo que deveríamos consagrar à oração, sobretudo a oração da noite e a oração da manhã, ainda que afete outros tantos momentos do dia, na medida em que o uso desordenado do celular é uma perda de tempo a conta-gotas. Além disso, como a causa dessa desordem é a hiperestimulação da nossa curiosidade, e há toda uma engenharia das redes sociais nesse sentido. Enfim, como a causa dessa desordem é a hiperestimulação da nossa curiosidade, é impossível progredir na vida de oração se a nossa imaginação e a nossa memória estão infladas de inutilidades, quando não de impurezas, que não combatemos por uma necessária mortificação. A consequência não pode ser outra: muita curiosidade, pouco recolhimento. Muita curiosidade, pouca atenção e pouca devoção na oração. Se não vivemos esse advento como um tempo de preparação, de renovação do desejo de santidade, e se não procuramos corrigir ao longo das semanas do advento as nossas falhas na guarda do recolhimento, temos ainda 5 dias, caros fiéis, e não é pouco. Temos ainda 5 dias de tempo do advento. É tempo suficiente para corrigirmos nossa falta de mortificação da curiosidade, a nossa falta de recolhimento, por meio de uma resolução séria que devemos tomar hoje, que ponha limites no uso do celular, para que não estejamos cegos para a luz fulgurante da graça, quando ela brilhar para nós na liturgia do Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.